Então vamos lá, galera, seguindo aí nosso. Agora vocês já viram lá o overview, o início, o vídeo introdutório, entenderam um pouco como que funciona, de um modo geral, a LGPD na visão do consumidor, na visão do cliente, na nossa visão como pessoa física. Agora nós vamos entrar realmente no curso. E aí eu sugiro que vocês peguem papel e caneta. O e-book será disponibilizado para vocês, mas eu sugiro que vocês tomem nota. Nós vamos dividir isso por módulos, tá? Então, o primeiro módulo, agora nós vamos fazer as definições sobre o que é LGPD e qual que é o impacto da LGPD no call center. Lembrando que como esse curso é bem focado em call center, a gente vai falar bem dentro dessa realidade, tá? Então vamos lá, gente. A LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, como vocês já viram no outro vídeo, como vocês já sabem, é uma lei que ela foi criada em 14 de agosto de 2018, é a Lei 13.709, e ela vem para proteger os direitos fundamentais da liberdade e da privacidade, a livre informação da personalidade de cada indivíduo. Ou seja, gente, para quem que é a lei? Como a gente costuma dizer, o artigo 5º dessa lei, ele já diz que é para qualquer pessoa que possa ser identificada ou identificável. Então, a lei, ela dispõe de um tratamento de dados que precisa ser feito tanto por pessoa física quanto por pessoa jurídica, de direito público ou privado, que engloba uma série de exigências ali para manusear dados, seja eles digitais ou seja eles físicos. A gente está falando de algo que é bem mais abrangente e que vocês já deveriam estar bem cientes, não só com relação ao comportamento do consumidor, como de fato vocês são, mas também na tratativa dos atendimentos, tanto nas centrais quanto nas empresas de um modo geral. Porque essa lei ela impacta simplesmente todo tipo de negócio e serviço. Porque hoje em dia, quase todas as empresas, elas de fato, elas manuseiam dados pessoais. E quando a gente fala de dados pessoais, gente, vamos entender um pouco melhor o que esse artigo 5º ele quer dizer sobre dados pessoais. Qualquer informação que permita identificar direta ou indiretamente uma pessoa que esteja vivo, tais como nome, RG, CPF, gênero, data e local do nascimento, telefone, endereço, localização via GPS. Gente, olha só como que é realmente bem intenso ali, bem detalhado. Retrato em fotografia, prontuário de saúde, cartão bancário, histórico de pagamento, renda, hábitos de consumo, orientação sexual, gente, orientação religiosa, partidária, política, tudo isso entra dentro da lei, entra como dados pessoais. E detalhe, que essas daqui para frente vocês vão ver que essas informações elas ainda são tratadas de maneira diferente, porque elas são consideradas informações sensíveis. Ou seja, a tratativa ela ainda é mais intensa ainda do que somente essa primeira parte aí, que é proteger esses dados, que já é uma tratativa extremamente importante e relevante. Seguindo aqui, deixando claro para vocês o que são dados pessoais, vamos entender qual é a aplicação dessa lei no dia a dia. Vamos, mais uma vez, falar sobre o nosso cotidiano, sobre como ela impacta, ainda não entrando detalhado no call center, mas pensa comigo. Quando o empresário ou um gestor público administra uma folha de pagamento, só para vocês verem a intensidade dessa lei, não é só para quem vai ali no mercado e faz uma compra e coloca um CPF numa nota, ou para você que vai numa loja e aí a atendente pede para o seu WhatsApp para ela te mandar promoções. Não é só isso.
A própria empresa que é a sua contratante, ela manuseia informações importantes sua. Geralmente, naquela ficha de trabalho, você coloca quase toda a sua vida ali. Você entrega dados ali que tem empresas que, assim, até impressiona. Eu vou até citar um exemplo para vocês, que ontem eu estive em um processo seletivo de uma empresa que eu confesso que eu fiquei assustada, porque eles me deram uma ficha para preencher que lá estava perguntando tanta coisa que eu me senti tão incomodada que eu declinei do processo seletivo. Estava perguntando essa questão de religião, se eu tinha alguma religião que me impedisse de trabalhar o sábado, tudo bem, é um direito deles, ok. Mas perguntando se eu tinha. Como que era a minha relação familiar, perguntando se eu tinha compromissos a pagar, perguntando sobre a minha rotina. Ela entrou na minha vida assim de uma forma que eu comecei a preencher aquilo ali e falei, gente, isso aqui não tá certo, porque assim, eu tô concorrendo a uma vaga de emprego e aqui eu tô abrindo toda a minha vida, pedia todos os meus documentos, todos os números, e eu nunca preenchi uma ficha numa empresa com tantas informações. Eu falei, não, eu vou abrir mão desse processo, porque, de fato, no começo já tá me parecendo algo meio que abusivo. Essa empresa, que obviamente eu não vou citar o nome, mas essa empresa, se a gente pegar a lei aqui, ela não tem autorização. Eu não dei autorização para ela usar os meus dados pessoais. Então, uma pessoa leiga vai lá, coloca tudo, e a gente acha que é uma coisa simples, mas, gente, informação hoje é o novo petróleo. É uma moeda que, assim, é impagável. A gente está na era digital e na era da informação. Vocês podem ver um exemplo prático, é que os grandes nomes da tecnologia, as grandes fortunas ali são baseadas em dados. Você pode pegar o Facebook como exemplo, Instagram, próprio YouTube, outras redes sociais como LinkedIn, o próprio TikTok, que é uma moda hoje, enfim. Todas essas redes, elas utilizam informações e essas informações são muito valiosas. Falando do ponto de vista mais descontraído, né, da nossa vida social, nem entrando ainda na parte profissional. A gente acredita que só a exposição de dados mais importantes, como documentação, como RG, como CPF, é que é relevante para um tráfico de informações. Só que não, gente. Estelionatário, essa lei ela existe justamente para nos ajudar e nos proteger como cidadãos, para diminuir esse tanto de golpe, esse tanto de venda de informação que acontece hoje no nosso país de forma escancarada. Então, só para vocês terem uma ideia, uma simples ação de um comerciante, seja ele o comércio que for, que manda um e-mail falando sobre uma promoção que ele vai lançar, isso já entra dentro da aplicação da lei. O mesmo vale, gente, para o ato de você publicar um documento nas redes sociais. Eu vejo que às vezes as pessoas encontram ali cartão e documento, habilitação, e às vezes para ajudar, posta ali nas redes sociais, alguém conhece. Isso, gente, isso não é mais permitido. A lei hoje ela proíbe, inclusive, nós como cidadãos, de repassar dados que não são nossos. E isso tem sanções e tem punições, como toda lei. Para vocês, assim, imaginarem mais intimamente, o mesmo vale para quem faz uma gravação de vídeo do movimento dos corredores de um shopping. Então, assim, entendam a intensidade, onde que a lei entra no detalhe. Essas coisas mais simples, você está expondo outras pessoas, isso aí entra dentro da aplicação do dia a dia.
Isso, ou simplesmente uma loja virtual que guarda os endereços de IP dos seus clientes. Eu, particularmente, estou montando uma loja virtual agora e eu já estou tomando todo o cuidado, aplicando fazendo todas as adequações para a LGPD, porque realmente as punições elas são grandes e nós vamos ver isso mais para frente. Por isso que é tão importante essa capacitação de vocês como não só como consumidores, como também colaboradores. Porque as empresas, elas estão buscando profissionais que já estejam alinhados e antenados com essa nova visão que a lei traz, que sejam profissionais, que tenham consciência e que entendam quais são as ações que podem levar a empresa a multas milionárias e, inclusive, a perder até o direito de manusear os dados. Então, você imagina, principalmente um call center. O call center ele precisa de um banco de dados para ele existir. Não tem como você fazer um atendimento no call center sem um banco de dados. Imagina se, de repente, a empresa ela é punida e ela é proibida de manusear aqueles dados. Simplesmente não tem como. Não tem como atender. Essa é a primeira parte, gente. A gente vai fazer os módulos de 12 em 12 minutos para não ficar muito pesado, para a gente conseguir ter uma audiência bacana durante todo o curso. É a primeira parte, a gente vai montar como playlist, mas a gente já pede aquela inscrição e aquele joinha. E nos próximos vídeos a gente vai falar também sobre a solicitação do certificado, que também é um documento importante para vocês, visto que esse conteúdo está sendo bem cobrado em processos seletivos. Até a próxima aula, que virá em seguida.